boa, né, gente? O pessoal está chegando aí. Tem algumas questões para resolver com vocês a respeito das atividades e tudo mais, dos seminários. Semana que vem já começam os seminários. E a gente precisa estar com isso aí tudo certo, né? Então, vou aproveitar esse início para perguntar para vocês a respeito de alguma dúvida em relação às outras atividades, né? Eu vi que a maior parte aqui fez a atividade a primeira atividade, que tinha um limite de data, né? E agora a participação do fórum ainda não tem, né? Acho que a única que participou do fórum, deixa eu ver aqui se teve participação. A Natália, né, fez o texto do fórum, participou. Então, pessoal, vamos... Tá, vamos iniciar Vamos iniciar a atividade do fórum, tá? É muito importante. Imagino, né? Vocês estão, acho que, com 4 disciplinas, né? 3 disciplinas e essa aqui optativa, se eu não me engano, né? Luiz Antônio, isso mesmo. A web vai dar uma... Acho que a intenção era essa mesmo. Na verdade, até hoje a gente vai discutir especificamente o texto, que é o texto do Antônio Carlos Robert de Moraes, que é o que vai clarear aí as ideias para realmente fazer o fórum, né? Então, é importante essa web de hoje, ela é baseada no texto. Eu acredito que a maior parte das pessoas já leram esse texto aí, pelo menos um deles, e vai ajudar muito a gente poder refletir um pouco. E, assim, é uma web para a gente fazer mais para o debate, tá, pessoal? Eu quero a participação de vocês, porque é uma análise da formação territorial do Brasil a partir de uma perspectiva geográfica, mas é importante refletir o atual, né? É importante pensar o Brasil atual, ou seja, em suas conjunturas, essa análise sincrônica, né? Mas não esquecendo, né, de toda essa trajetória histórica e geográfica do Brasil, tá? Então, assim, a gente vai utilizar esse primeiro momento aqui da web para a gente colocar nos eixos as questões das atividades. Então, se vocês têm alguma dúvida a respeito das atividades, vocês podem começar a falar já, escrever aí, mas nós precisamos definir a questão do seminário, tá? Sobretudo com o pessoal de Baiti. Então, eu preciso pegar os lugares de memória que vocês vão fazer. Eu tenho aqui os grupos que eu passei, né? Eu quero saber se é isso mesmo. Tem gente que chegou mais tarde aí, que vai fazer sozinho, tal, recebi algumas mensagens, mas eu preciso saber também qual é o lugar que vocês escolheram. Até porque, pessoal, vocês viram lá que nós vamos fazer o seminário e depois vai ter uma aula de campo. A proposta da aula de campo é baseada no trabalho de vocês. Tá? Então, nós vamos visitar os lugares de memória que vocês fizeram o trabalho. Tá? Por isso, na verdade, não vai dar para visitar de todos, porque nem todos fizeram da cidade do Polo. Então, a gente vai visitar os lugares da cidade do Polo e fazer um debate em loco, né? Fazer um debate sobre não só do trabalho, mas enfim, de todos os trabalhos, dos textos que eu disponibilizei na disciplina, né? Fazer uma discussão sobre a cidade, né? Enfim. Então, é muito importante vocês falarem para mim quais são os lugares, né, que foram os lugares de memória que vocês escolheram para fazer o trabalho, né? Então, é um trabalho de pesquisa. Esse trabalho de pesquisa, ele contribui muito para a formação de vocês, tá? E até depois a gente pode conversar sobre esse trabalho, dependendo aí, fazendo alguns ajustes, depois vocês podem até apresentar em
em algum evento, uma semana de geografia, por exemplo. Então, é um trabalho, assim, que agrega bastante para a formação de vocês, tá bom? O que eu queria saber? Vamos começar, então, com o pessoal de Baiti, tá? Em Baiti, eu tenho anotado aqui que seriam 3 grupos, né? Parece, se eu não me engano, acho que surgiu mais uma, eu não lembro quem, que me mandou mensagem, talvez faça sozinho, né? Mas, enfim, o único grupo que na verdade, eu tive um contato maior com a Natália, que mandou algumas mensagens para mim, eu respondi ela, orientando ela sobre o trabalho e tudo mais. Então, o tema da Natália, né, o lugar do grupo da Natália ali, o lugar de memória é de Telemaco Borba, né? E, então, já, digamos assim, a gente tiraria a possibilidade de visitar, né? Não poderia visitar esse lugar nesse momento. Então, ó, a Crislaine ali, ó, já está me dizendo que era o próximo grupo mesmo, né? A Crislaine vai fazer a Neuciane e a Tânia, eu não sabia da Tânia. Tânia, então, está no seu grupo, é isso? Deixa eu anotar aqui, então, pessoal, porque... Então, são 3 do grupo, né? Calma aí. A Tânia. Esse santuário, Neuciane, Crislaine, ele é possível visitá-lo, assim, porque a gente está marcado na sala de campo para o dia 27, né, de manhã. Então, a gente faz o seminário sábado à noite, vocês apresentam os trabalhos de vocês, tá? E no domingo de manhã, a gente vai visitar. Bom, deixa eu ver só o que a Crislane vai falar. A gente já vai falando das outras questões. Só um minutinho de lé. Você sabe, Neuciane, o momento da... Eu acho que é interessante, até no momento da missa ali, para entender, para perceber como que é até a utilização, né, desse lugar aí, né? A gente só talvez não consiga entrar, né, no santuário, então, será que tem todo... Mas não é todo domingo, né? Digamos assim, não é todo o período, não é o domingo de manhã inteiro que tem a missa, né? Será que tem algum intervalo? Até para a gente poder traçar o nosso roteiro, né? Você sabe o horário da missa e tudo mais, porque então preciso que você verifique os horários da missa e tudo mais. Bom, enquanto você vai vendo aí essa questão, então a gente tem o grupo da Crislaine, da Neuciane e da Tânia sobre o santuário. A distância de santuário, pessoal, essa aula prática, essa aula de campo na cidade, gente, ela é feita assim, como que eu posso dizer, uma organização ali entre nós mesmos, né? A gente vai ali com os próprios carros ali, divide a galera no veículo e a gente vai para esses lugares, não mesmo até a pé, né? Dependendo aí do lugar, às vezes não é muito longe. Então, no seminário, né, a gente organiza essa logística de como que nós vamos chegar nesses lugares de memória para fazer os debates, para discutir sobre eles, né? Isso, Jéssica, a gente já conversa sobre esse caso, tá? Aguenta aí, só um minutinho, vamos lá, vamos resolver primeiro aqui o de Baiti. Mesmo assim, tendo a missa, a gente pode fazer uma análise mais, a gente pode não entrar nem no santuário, mas até para ver como que é essa questão da atmosfera que se cria ali em torno desse lugar de memória, né? Então, tem muitas coisas aqui que eu já não quero falar agora para a gente não entrar e debater o assunto. Vamos ser mais objetivos. Então, ótimo. Já a Edileia, do grupo da Edileia, Solange, Emerson e Marlene.
Natália, você disse para mim que entrou mais uma pessoa no seu grupo, você lembra? Você pode falar agora para mim quem que é? Para eu anotar aqui. Leonardo, tá certo. Então, assim, a Edileia é a casa, né? No caso da ferrovia, é uma casa de antigos ferroviários, é isso? Tá, e essa casa, ela fica longe do santuário? Como que a gente pode organizar para chegar lá? Dá para visitar? Ela tá fechada? Tem como vocês conseguirem, digamos assim, um acesso? Tá. Mas mesmo que não tenha acesso para entrar nela, dá para chegar dá para chegar para visualizar ela, né? Pelo menos. Eu acho que é interessante essa questão, porque a gente vai discutir bastante coisa a respeito dessa questão do museu, das políticas públicas, da cultura. Então, é um tema aí que é interessante. Gente, a discussão do seminário, muitas vezes, na sala de aula, o debate que é feito, ele é muito importante. Por que ir até o lugar? Quando a gente vai até o lugar, outros aspectos, né, outros fatores começam a aparecer que talvez a gente não tinha notado. E aí abre um leque maior para o debate. Tá? Então, isso que é o interessante da gente visitar esses lugares, né, mas não só uma visita, é um olhar geográfico agora. A gente vai para esses lugares de memória, a gente não vai na igreja lá, no santuário, rezar. A gente vai agora analisar todo esse fenômeno, que é um fenômeno social, mas é um fenômeno geográfico também, tá? E isso, no caso, e tudo mais, que ocorre num lugar de memória. Então, é importante que vocês tenham isso em mente, né? Essa ideia de a gente ir no lugar para ter um olhar geográfico sobre esse lugar de memória. Então, ótimo, Guilherme. Então, assim, só para... Você não me respondeu se fica perto ou não do santuário. Até para a gente ver qual que a gente vai primeiro. Então, no caso de Baiti, a gente teria dois lugares de memória para visitar, tá bom? Seria o santuário, né? E a casa, né? A casa dos antigos ferroviários. Não, ó, fica pertinho, né? Fica pertinho, então a gente fica fácil o deslocamento. Tá, ótimo. A Natália falou do trabalho escrito. Tá, antes da gente entrar nas questões de trabalho escrito, Natália, vou anotar aqui para não esquecer. Nós vamos falar sobre a questão, vamos terminar sobre essa questão dos grupos. Tem mais alguém, pessoal? Eu preciso que vocês me ajudem agora. Tem mais alguém aqui? Só deixa eu confirmar. Só um minuto aqui. Deixa eu confirmar quem que vai fazer em Baiti também. É a Eliane. A Eliane está aí? A Eliane tá aí, né? Vocês sabem algo sobre a Eliane? Porque ela falou para mim que vai fazer atividade individual. Mas, pelo que eu vi, ela mora em Venceslau Braz, né, pessoal? Confirma para mim? Então, no caso, também não seria viável, né, fazer a aula de campo. Então, fica definido para Ibaiti, gente, então, para a gente fechar aqui, o seminário, né, agora no próximo sábado à noite, tá? Esse seminário vai ter a apresentação, então, dos quatro trabalhos, né? Fazemos o debate e no domingo de manhã nós iremos até a igreja, né? E depois iremos até a casa da antiga ferrovia. Ou vice-versa. Beleza, pessoal? Ótimo. Então, fechou. Vamos falar agora do caso da Jéssica, né? Então, deixa eu voltar aqui para ver o que a Jéssica colocou. A Jéssica... São duas Jéssicas, é isso? A Jéssica Gislaine e a Jéssica Bedin, né? Eu preciso que vocês duas são
oferta, é isso? Eu não estou lembrado, vocês podem me lembrar? No caso, no caso aqui de reoferta, né, como são de outros polos, tá? No caso, por ser de outro polo, eu tinha sugerido, né, vocês poderiam encaixar em uma dessas datas, em um desses polos, mas como são turmas de outro, né, de um outro momento, de um outro polo, né, não são dos três, vocês podem sim enviar o vídeo. Né? Então, eu vou pedir somente, só vai estar disponível só para vocês, né, na plataforma, o suporte vai colocar ali um espaço para vocês postarem o vídeo da apresentação de vocês. Vocês duas são de Palmeira, é isso? Vocês vão fazer, qual que é o lugar de memória que vocês vão escolher aí de Palmeira para fazer o trabalho? Isso é importante também. Agora as meninas sumiram, gente. Cadê vocês? E aí também vai ter um espaço para colocar o trabalho escrito. Tanto que vocês, gente, vocês que vão até o polo, vocês irão entregar o trabalho escrito lá. Vocês não precisam postar na plataforma. Só vai postar na plataforma quem não foi. Quem não for, que são os alunos do estudante B, né? Que não são dos polos de vocês, nenhum dos três. Qual que é o lugar de memória, então, Jéssica, que vocês escolheram? Vamos lá, pessoal. Me respondam aí. Bom, uma outra questão importante, gente, é que... Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, então, enquanto a Jéssica pensa ali e responde para mim, eu preciso... Então, vamos agora para Sarandi, para a gente resolver as questões de Sarandi. Lá em Sarandi, são 3 grupos, tá? É o Maicon, o Erlo e o Luiz Antônio, o Fábio, a Franciele e o André, e a Lenir também que vai fazer, correto? Eu preciso saber, então, do Maicon, do Erlon, do Luiz Antônio, qual foi o lugar de memória que vocês escolheram. Vocês podem digitar aí, por favor? E daí o Fábio, a Franciele e o André também. Qual foi o lugar que vocês escolheram, onde que é e tal, como que é o acesso. E a Lenir. Quem que tem mais, Luiz Antônio, para eu poder marcar aqui? A Franciele, o grupo da Franciele seria sobre a Catedral de Maringá. Ótimo. Então, o Elvis está no grupo de vocês, né? Tá. Então, o grupo do Erlon vai fazer sobre a ação ferroviária. No caso, já vai ficar em... Bom, quantos quilômetros, pessoal, de Sarandi até Apucarana? 55? Bom, a gente pode tentar, né, se organizar para ir até lá. Tá? Posso conversar com o coordenador do curso, tá? Para a gente fazer igual a gente fez com aquela aula de geologia, né? De repente, um avanço, para a gente perceber, para a gente ver o que vocês acham, né? Se vale a pena, a gente até, eu acho que sim, né? Já que não é uma distância tão grande, né? Como que a gente poderia se organizar para ir até lá? A princípio ia ser na cidade de Sarandi, mas acho que ninguém fez aí sobre nenhum lugar de memória de Sarandi, né, gente? Então, o caso de vocês, eu vou mandar uma mensagem já não, mas amanhã, para a gente conversar para ver se a gente é de Maringá para Maringá e daí de Maringá para Apucarana, tá? Para visitar esses 2 lugares. O que vocês acham? O que vocês acham? A gente faria isso no sábado à tarde. A Franciele disse que a estação valeria muito a pena.
Então, vamos fazer assim, a gente está em 8 pessoas, comigo 9, então, de repente, a gente poderia se organizar para ir até a Catedral de Maringá, eu já fui lá, muito legal, e a estação de Apucarana, que eu não conheço, a gente pode até fazer até interessante para a gente poder fazer uma análise lá no local. Então, eu vou ver isso com a coordenação, tá, pessoal? Para ver toda essa questão da aula de campo de vocês, que, no caso, não vai ter nenhum lugar de Sarandi para ir. Eu só preciso saber daí o que a Lenir, né, qual que é o lugar de memória que a Lenir escolheu, tá? Para ver se a gente vai poder colocar na rota ou não, como é que a gente vai fazer. Tá joia? Então, Sarandi, ok. E Paranaguá? Cadê o pessoal de Paranaguá aí? Só um minuto, então, pessoal, do Paranaguá. O Luiz está falando que tem que fazer um ofício para ter acesso à estação. Ó, eu acho interessante. Eu acho que se você quiser a gente pode ver com a secretaria aqui para solicitar. Como não está tão em cima o seminário de vocês, então eu acho que é interessante a gente poder entrar na estação, né? Eu gosto muito, né, também desse tema, tenho um conhecimento interessante para a gente poder discutir lá, né? Se eu não me engano, acho que a estação de Apucarana estava sobre um processo, estava relacionado a um processo com a LL, né, numa época. Eu não estou lembrado muito bem, mas a gente pode sim. Eu acho que se você conseguir o acesso à estação, eu não sei como ela está hoje, é interessante, né? Quanto mais informações e mais a gente poder andar por esses lugares, é interessante. Bom, então, vamos voltar então. O pessoal de Paranaguá é só um grupo mesmo, né? Só que, pelo que eu vi ali, a Alexandra saiu, né? Então, vocês ficaram em 4, é isso? Rosineia, Giovanni, Cristianise e Marcos. E a Janaína, você também tá... Como que ficou? Pessoal de Paranaguá agora. Vocês estão em um grupo, 2 grupos? A Janaína vai fazer sozinha. Tá, vou marcar aqui, Janaína. Qual que é o lugar que você escolheu? A Igreja Matriz Nossa Senhora do Porto. Tá. Ela fica no centro de Paranaguá. Onde é que ela fica, Janaína? Dá para visitar, tudo certo? Marcos, você é do outro grupo aí, o pessoal do outro grupo. Lenir também, que acho que chegou agora há pouco. Lenir, se puder falar de qual é o lugar de memória que você vai fazer. Muito bem. No centro. Ótimo, Janaína. Então, beleza. O teu lugar de memória está anotado aqui. Então, a Janaína faria sozinha e o outro grupo, pessoal. A gente pode depois, Janaína, organizar bem certinho a questão do horário, né, para a gente poder visitar, já que de manhã será o seminário, no caso de Sarandi, no caso de Paranaguá, de manhã é o seminário e à tarde é a visitação, né, e é, no caso, a aula de campo. Bom, pessoal, então, assim, faltou aí o de Paranaguá para me falar, faltou aí a Lenir me falar qual que é o lugar de memória dela, qual é o lugar de memória do trabalho dela, tá? Enquanto isso, então,
Palácio do Café? Tá. Bom, mas vou anotar aqui, caso elas... Preciso saber também se o grupo mudou ou não, tá, pessoal? Até para a gente organizar a aula de campo daí, tá? Então, pessoal, em relação ao trabalho escrito, tá? Alguém ficou sem grupo? Pessoal, quem está sem grupo aí tem que se organizar e falar, tá? Para que no dia do seminário lá vocês possam participar dessa atividade avaliativa, né? Opa, surgiu mais um grupo aqui, pessoal, peraí só. Então, a Janaína Regina está me falando que vocês duas, Alba e Janaína, é isso? Polo de Baiti, escolhemos o Palacete Matarazzo de Jaguariaíva. Tá ótimo, tá certo. Então, deixa eu anotar aqui, então são 5 grupos de Baiti, tá? 5 grupos de Baiti. Preciso anotar aqui, gente, calma aí. Alba e Janaína. Palacete Matarazzo. Mesmo assim, gente, como é em Jaguariaíva, fica mantido, tá? Os 2 lugares de memória para essa visitação lá, tá ok? Vai ser a igreja e a casa da estação, tá? Então, como é de Jaguariaíva, não vai alterar em nada toda a questão. Mas que bom que vocês falaram já. Lembrando, pessoal do Baiti, já é sábado à noite a apresentação ao seminário de vocês, tá? Então, a Natália perguntou ali com as dúvidas a respeito do trabalho escrito. Até ia te responder lá, Natália, só que como já estava chegando a web, então vou passar aqui para todos as instruções. Primeiro, gente, acredito que vocês já fizeram alguns trabalhos aí em relação às normas da BNT, né, os relatórios de campo e tudo mais. Então, o principal norte de vocês, a principal referência, são as normas da BNT, tá? Então, pessoal, for chegando agora, vai passando, né? Passa para mim depois vai passando as informações aqui que a gente vai passando. Ah, tá, Jané. O teu lugar é em Morretes. Uhum, tá. E o outro grupo é de Paranaguá. Então, provavelmente a gente vai fazer... vamos ver qual é o lugar de memória que o outro grupo vai escolher, para a gente ver como que a gente vai fazer essa questão, né? Se a gente vai até Morretes ou não, ou vai ficar só em Paranaguá. Então, vamos lá. Então, o trabalho escrito tem como referência as normas da BNT, tá, pessoal? Coloca lá a introdução e tudo mais, as referências. É importante que nesse trabalho escrito, vocês apresentem, né, a pesquisa de vocês, tá? Vocês podem anexar as fotografias, se vocês tiraram, vocês, podem buscar fotografias antigas e colocar no trabalho também. Os textos, né, vocês podem citá-los, né, lembrando das citações, sempre quando vocês forem, tem toda a norma BNT, no caso de uma citação literal, né. Uma outra questão importante, gente, no trabalho escrito, é vocês trazerem, né, o texto de referência, do trabalho. Qual é o texto de referência do trabalho? Fala aí. Não precisa encadernar, tá, gente? Não precisa encadernar. Não precisa também de estudo. Sumário, bom, pode ser. Sumário é interessante, mas também não é o que eu quero avaliar mesmo de vocês é propriamente a pesquisa. O que vocês vão trazer de novo aí, né? E é importante a análise de vocês. A análise de vocês sobre, relacionando essa realidade, esse lugar de memória que vocês estão estudando, com a própria teoria, né? Com o próprio texto, que é a referência. Ninguém me respondeu aí qual que é o texto de referência do trabalho, hein, gente? Esse texto tem que ler, gente, para poder fazer esse trabalho. Ele é um texto, obrigatório. Esse texto, inclusive eu fiz uma videoaula, mas eu não sei o que aconteceu.
porque eu vou até mandar um e-mail amanhã já, para ver por que eles vão disponibilizar na minha videoaula a respeito desse texto, tá? Já vou mandar um e-mail, porque eu não sei o que aconteceu, que eles não disponibilizaram. Então, é um texto do Maurício de Abreu, tá? Lá da unidade 2, sobre a memória das cidades. Tá? Esse texto, gente, é o texto referência para vocês. Né? Tem um outro texto do Vasconcelos lá também, que ele vai fazer uma análise da cidade de Salvador, que vocês podem utilizar, mas o referência é o texto do Maurício de Abreu. Tá? Então, então, é muito importante isso no trabalho escrito. Lembrando, vocês não precisam postar, né, na plataforma, vocês precisam, só um grupo, vocês vão me entregar no dia do seminário lá, tá, João? A apresentação de vocês é livre, vocês podem utilizar diferentes metodologias, vocês podem utilizar slides para apresentar, né, o que é o de praxe, comum, mas vocês podem não utilizar slide, apenas fazer um debate, enfim, vocês escolhem aí como vocês vão apresentar a pesquisa de vocês. Lembrando que uma das questões que eu coloquei a respeito da pesquisa de vocês é em relação à história oral, né? Que é vocês entrevistarem alguém que está relacionado com esse lugar de memória. Pode ser alguém que viveu, teve uma relação mais próxima com esse lugar, deve ser alguém, por ser no santuário, pode ser até mesmo o padre, ou alguns fiéis que estão lá, que frequentam a igreja e tudo mais. Mas é importante você ter buscar, é importante fazer essas entrevistas com essas pessoas. Né? Não precisa filmar a pessoa, mas pode captar o áudio, ou se a pessoa não permitir gravar, você pega a nota do que ela está falando ali. Né? Para depois, no trabalho de vocês colocarem isso, né? Fazer essa comparação da memória com o que já está escrito, o que está na história, isso é importante. Ou seja, a memória, ela sempre está colocando, a memória afetiva, ela sempre está colocando em xeque a história. Porque a história também não é neutra, assim como a memória. Então, vai ter sempre uma relação muito próxima das duas, mas não se confundem. Né? Então, é muito importante, gente, colocar aí, de repente, alguns trechos que vocês acharem interessante, vocês transcrevem, tá? Então, é exatamente um trabalho para vocês se aprofundar a respeito daquele lugar, né? Vocês vão fazer uma análise geográfica, uma análise diferente, né, do que se costuma fazer em relação a determinados lugares. Né? Você tem um determinado conhecimento sobre esse lugar, mas e agora? Como é a relação do conhecimento das pessoas? Né? Que está guardado na memória das pessoas. Tá? Então, Natália, você não precisa enviar os slides pelo AVA, tá? Você só precisa levar no dia lá e apresentar. Não precisa disponibilizar no AVA, nem slide, nem trabalho escrito, tá, gente? Para quem for no seminário lá. Só vai postar o vídeo da apresentação e só o vídeo da apresentação é o pessoal da turma B, o pessoal que não é do polo não é dos polos que estão fazendo o trabalho. A Franciele está falando aqui, professor, no caso da Catedral de Maringá, podemos entrevistar pessoas que frequentavam lá durante a construção da igreja atual? É ótimo, seria muito interessante, até para saber esse processo, né? Eu acho que é muito interessante essas entrevistas, a memória. Vocês podem aí, é importante que todos do grupo saibam sobre o trabalho, né? Essa divisão intelectual do trabalho, ela não é interessante, tá? Eu não vejo isso como interessante, né? Eu sei que existem alguns limites em relação aos espaços e tudo mais, né? Mas hoje a gente tem tecnologia aí para poder suprimir essas diferenças espaciais aí em relação para fazer esses trabalhos. Então, claro, não é um trabalho simples de fazer, mas que exige, né, que fazendo o trabalho em grupo, isso pode facilitar bastante, tá bom? Então é isso, acho que entrevistar as pessoas, né, são momentos interessantes, né, pessoas que participaram da construção da igreja, que frequentam hoje, né, eu acho que é muito interessante, com certeza, tá?
Até mesmo, por exemplo, se você for entrevistar uma pessoa, um trabalhador ferroviário, né, ele vai ter uma relação com aquele lugar de memória, né? Bem diferente de você entrevistar um jovem, por exemplo, que frequenta a estação, mas a relação dele com a estação pode ser de uso de bebidas alcoólicas, por exemplo, né? De pichações, não sei. Ou simplesmente de um lugar para poder bater um papo com os amigos e tudo mais. Então, esses lugares, eles vão apresentar diferentes concepções aí para as pessoas, né? Não, você não, Natália, então, você não precisa passar a entrevista inteira para o trabalho de vocês, tá? Você vai fazer, você fez a entrevista com a pessoa e você vai selecionar alguns trechos que você acha interessante, que está relacionado, às vezes, até com o trabalho. Por exemplo, eu vi que você colocou lá sobre o Getúlio Vargas, por exemplo, né? E, de repente, no momento da fala da pessoa que você entrevistou, ela comentou sobre o Getúlio Vargas. Então, você pode fazer até uma comparação. Como foi como eu posso dizer, como foi a percepção dela, né, naquele momento que o Getúlio Vargas chegou lá e tudo mais, né? Claro que é muito antigo, acho que talvez nem é só um exemplo, tá? Mas e o que diz a história sobre a visita do Getúlio Vargas na cidade. Então, você está comparando, você está fazendo uma análise bastante interessante, uma análise da memória, uma análise da história. Então, você não precisa colocar a lista inteira, tá? É você selecionar, é você utilizar de algumas falas que acho que são interessantes. E escrever também sobre isso, a sua reflexão. Importante que apareça a sua reflexão, tá? O seu olhar geográfico. Tá, acho que é isso. Bom, alguma dúvida a respeito do seminário mais, pessoal? Vamos lá. Vamos tirar todas essas dúvidas. Eu acho que é importante, eu acho que esse momento aí que a gente tem da web, até tentei fazer um bate-papo, mas não deu muito certo, mas é um momento chave para a gente poder deixar isso tudo certo, né? E daí, esse tempo a gente acaba recompensando lá no presencial, né? Eu acho que o término vai ser meio-dia, Natália. Acho que sim. Acho que não vai chegar até meio-dia. Depende, o plano de aula, talvez aí o plano de aula foi uma tarefa que vocês fizeram, mas talvez não tenha muito tempo para aprofundamento, né? Então, claro, o plano de aula pode ser uma referência para você, mas agora o objetivo do trabalho é outro, tá? Então, o investimento, a ferrovia, já respondendo aqui a sua pergunta, eu não sei se é isso que você está perguntando, mas a ferrovia, ela vem, até a gente vai falar um pouquinho disso na aula de hoje, mas vem num período em que o Brasil queria se tornar moderno, né, fazendo aí diferentes próteses espaciais, vários, com o intuito de modernizar o país, né? Então, só que essa modernização, né, essa ferrovia, ela vem, na verdade, para contribuir por uma característica que é antiga do Brasil, desde o seu nascimento, que é a exportação de matérias-primas, né? Ou da própria plantação, né, e tudo mais. Então, ela vem justamente para aumentar essa circulação dessas mercadorias. Mas a gente vai falar sobre isso, tá? Bom, o que eu preparei para vocês hoje, gente? Tem uma mistura aí de um pouquinho de alguns termos da história, né, das aulas de história, para a gente relembrar. Mas, assim, o fio condutor é o texto do Antônio Carlos Roberto de Moraes, Ideologia Geográfica na História Brasileira, tá? Que está disponibilizado lá na unidade 3. Eu disponibilizei para vocês, coloquei lá um link no YouTube que é uma palestra dele. E essa palestra dele é baseada nesse texto também. Então, você tem o texto, você tem a aula, tá? Você tem lá a palestra dele, e tem mais esse momento para a gente discutir, tá?
Geralmente, pessoal, eu gosto de, nas avaliações, colocar questões, né, dos textos que a gente discute na web. Então, já fica aí um alerta para as avaliações. Todos os textos ali vão cair questões dos textos obrigatórios. Mas os textos que a gente discute na web, eles têm a probabilidade, digamos assim, de cair mais questões sobre eles, tá? O que a gente discutiu. Tá? Bom, esse texto, eu acho ele muito interessante, porque ele vai fazer uma análise da formação do território brasileiro, mas é uma análise uma análise de um olhar geográfico mesmo, né? O que é bastante interessante. Então, o autor ele já começa, né, com uma afirmação que é uma forte visão territorialista acompanha a concepção de país ao longo da formação brasileira. O que isso quer dizer, pessoal? O que é essa visão territorialista que acompanha a formação do Brasil? Muito do que a gente assiste hoje na televisão, né? Talvez assim a gente percebe muitas coisas que são veiculadas na mídia que desconsideram totalmente o nosso passado histórico, né? Para começar. E isso já é um grave problema, né? Porque o sujeito que não conhece a própria história, ou pior, né? Às vezes interpreta de outra maneira a história do Brasil, e aí acaba tirando conclusões precipitadas, né? Sem uma fundamentação. Então, o que o autor está querendo dizer com isso, né? Olha lá, essa visão concebe o Brasil como um espaço e não como uma sociedade. Isto é, o país identificado com o seu território e não definido como uma nação, né? Então, essa ideia de nação no Brasil, ela eu estava lendo aqui o que a Edileia colocou. Tá, Edileia, mas exatamente, eu vou falar sobre isso mais para frente, tá bom? Agora eu entendi a sua pergunta. Essa visão, então, ela vai conceber o espaço não como uma sociedade. Então, essa busca de uma identidade nacional, ela é sempre mascarada, né? Que é o que ele vai, talvez, aí chamar de ideologias geográficas, né? Porque se utiliza do espaço, do território, para mascarar outros interesses que estão ali, que são interesses da elite, né? E do Estado, ou seja, eles associados também. Então, como ele vai delinear isso nos textos, né? Como que essas ideologias geográficas estão presentes na história do Brasil? Então, isso que é bastante interessante, que é o foco dele, que é a ideia dele no texto, tá? Existem outros textos, assim, que vai falar um pouquinho sobre essa questão de identidade nacional, enfim, da questão da cidadania do Brasil, inclusive um livro que vocês podem marcar aí, é um livro A Cidadania do Brasil, Um Longo Caminho, que é um livro que está aqui do José Murilo de Carvalho, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Se vocês quiserem anotar aí, Cidadania do Brasil, Um Longo Caminho, do José Murilo de Carvalho. Esse livro é um livro, assim, um livro assim, bastante importante para você compreender a questão da cidadania no país, tá? A Janaína falou que tem. Então, Janaína, eu acho que é um livro, ele vai trabalhar com uma visão de cidadania que ele vai trazer lá de Marshall, né? E dos direitos políticos, dos direitos civis e dos direitos sociais, e vai fazer uma análise desse caminho da cidadania no Brasil, né? E ele vai falar bastante sobre essa questão do sentimento nacional, né? Como esse sentimento nacional, ele praticamente inexiste em boa parte da história do Brasil, né? E que alguns elementos, né, alguns acontecimentos estanques que vão, talvez, mostrar um pouco desse sentimento nacional. Como as revoltas, as expulsões dos holandeses, né, em Pernambuco. Então, eu acho que é um livro bastante interessante, fica aí uma dica, né, de leitura para vocês. Então,
ele continua lá falando sobre a noção de conquista que está na base de qualquer processo colonizador, né? Conquistar significa apropriação de espaço, exploração de seus recursos e subordinação das populações autóctones, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar, né, que esse processo de colonização no Brasil é um processo, né, que leva, então, esses três fatores, né? O primeiro, uma apropriação do espaço, né? Alguns autores vão dizer que essa colonização ela tem um fator mercantil, tá? Pensar que naquele momento, né, do mercantilismo, né, das grandes navegações, e aí soma-se a isso, né, essa apropriação do espaço, uma exploração dos seus recursos e uma subordinação, né, desses povos dos indígenas, por exemplo, que viviam aqui, tá? Dos nativos, isso mesmo. Então, ele vai falar que não há nenhum elemento de unidade, identidade no território que preceda o colonizador, assim como não uma identidade étnica e cultural que unificasse os habitantes primitivos, né? Que não há uma identidade étnica e cultural. Peguei um mapinha aqui, não que esse mapa não é muito interessante apresentar para vocês, mas é o que eu encontrei ali, só para vocês perceberem essa diversidade étnica que tinha nesse momento, né? 1.400 tribos, 70 famílias linguísticas, né? Então, não há um elemento de identidade no território. E até depois, né, com a instalação dos portugueses, você tem uma unidade territorial, mas você não tem ainda essa ideia do sentimento nacional, uma identidade nacional, né, uma identidade cultural e étnica. Veja que é interessante aqui, até por que esse mapa, né, não é muito interessante a gente analisar, né? Porque primeiro, é até meio anacrônico esse mapa aqui para a gente ver, né? Povos indígenas do Brasil na época do descobrimento. Então, primeiro, que o Brasil não era isso aqui na época do descobrimento, né? O Brasil não se resumia a todo esse território como ele é hoje, né? Como a gente vai ver. Mas já dá para ter uma ideia, né, da quantidade de povos indígenas que tinham. E outra coisa, né? Para os índios, não existiam essas fronteiras aqui, não. Tá? Fronteiras são construções históricas e não entidades fundamentadas na natureza. Então, isso é até bastante interessante, né? O índio, por exemplo, a gente tem uma relação muito interessante ali, a gente às vezes não percebe. Né? Você está na Foz do Iguaçu e na Cidade de Leste. Né? Tem a fronteira, tem uma delimitação e tudo mais, uma delimitação política. Mas para o índio, né, antigamente, ele percorria todo esse espaço e não tinha essa concepção de fronteira para ele. Né? Era o espaço dele. Né? Para ele não interessava se era o Paraguai, se era o Brasil, se era a Bolívia, ele andava por ali. Né? Então veja que com essa condição histórica da fronteira, né, ela acaba limitando, né, ignorando até mesmo esse trajeto cotidiano, digamos assim, dos indígenas. Tá? Pessoal, pode ir falando aí, tá? Pode ir comentando. Então, por que eu falei que, né, que o Brasil, relembrando lá os tratados, né? Vamos pensar assim, por que o Brasil não era todo aquele território, né? Porque houve um tratado, né? O Tratado de Tordesilhas. Lembram lá do Tratado de Tordesilhas, gente? 1494. Assim, quando eu me refiro a descobrimento, existe todo um impasse a respeito desse tema, né? Uma discussão sobre o tema de descobrimento. Acredito que vocês já ouviram falar sobre essa questão, né? Essa discussão o Brasil não foi descoberto porque aqui tinha os indígenas e tal, ou seja, foi uma intencionalidade, Portugal já sabia que existiam essas terras. De fato, isso a ciência já aceita, né, que não foi por acaso que os portugueses chegaram aqui. Né? Se a gente for pensar em 1492, o Cristóvão Colombo chega lá em Bahamas, por exemplo, na América Central,
né, no chamado, entre aspas, aí, descobrimento da América. Tá? E você vai ter toda uma disputa entre Portugal e Espanha para formalizar esse Tratado de Tordesilhas, né, que seriam 370 léguas aí de Cabo Verde, para dividir essas terras. Tá? Bom, lembrando, assim, só para situar vocês, né, esse período aí das grandes navegações também tem a ver com outro acontecimento lá, tá acontecendo, um outro acontecimento lá na Europa, né, que foi a queda da Constantinopla. Né? Então, as rotas comerciais ali, pelo interior, digamos assim, né, que chegava até a Ásia, até a Índia, eles foram bloqueados, né, pelo Império Otomano. E aí você tem uma necessidade de se lançar ao mar, né, para poder chegar até a Índia, onde estavam as especiarias, tá? Já que Constantinopla era um grande centro comercial da Europa naquele momento, né, que fazia, digamos assim, um elo de ligação, um elo, né, entre o Oriente e o Ocidente, digamos assim. Né? Então, é importante pensar que Portugal, então, se lança para circundar a África, né, para chegar até esse momento, até a Índia. E o que é importante pensar nessa época? Também há um outro movimento econômico, que é a transição do feudalismo para o capitalismo, né, que está acontecendo. Né? Não é uma transição, não é uma ruptura, né, assim, digamos, drástica que ocorre. É um processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Tá? Então, tudo isso colabora, né, para as grandes navegações, então, no processo mercantil, que vai levar aí a ocupação dessas terras do continente americano. Todo esse continente, no início, Portugal demora, né, para poder encontrar aí as suas riquezas, digamos assim. Né? O que ele queria era ouro, né, mas ele só vai, basicamente, explorar, de fato, o ouro no século XVIII. Então, ele vai se virando com o que tem ali. Bom, mas voltando aqui, ó, esse território estava em movimento expansivo, né? Avançou com uma mancha de óleo a partir de núcleos de difusão litorâneos, em cujo percurso foi estruturando regiões produtivas associadas ao comércio atlântico ou à própria reprodução dos empreendimentos coloniais. De fato, aí, Portugal não vai respeitar muito já no século XVII, já não vai respeitar muito essa linha de Tordesilhas. Tá? Só uma curiosidade, quem quiser um dia visitar aí o Marco aqui no sul da ilha de Tordesilhas, na linha de Tordesilhas, é em Laguna. Tem lá só por curiosidade, tá, pessoal? Tem lá um monumento, um marco da linha de Tordesilhas. Mas, enfim, Portugal não respeita muito essa linha, né? E começa a expandir, né? Como o autor fala ali, uma mancha de óleo para o interior, né? Para o domínio da Espanha. Né? Então, aqui você tem o domínio português, a leste e a oeste da Espanha. Muito bem. Então, aqui o Brasil do século XVI, tá? E tem alguns pequenos núcleos aqui, né, de formação. Naquele momento, há o pau-brasil como uma riqueza, né? O Portugal vê no pau-brasil uma possibilidade aí de acúmulo, né, de riqueza, né, através da extração da sua tinta vermelha e tudo mais, enfim. Você tem a inserção da cana-de-açúcar, né, que vai perdurar por um bom tempo no Brasil. E no século XVII você já vai ter aqui uma expansão da pecuária e tudo mais, as drogas do sertão aqui já ultrapassando a linha de Tordesilhas. Então você já vê um descumprimento, né, desse tratado. Né? Vamos lá. E aí eu acho que o momento que ele fala do texto, que é um momento importante, dentro dessa perspectiva territorial, é as reformas pombalinas, né? Marquês de Pombal vai introduzir algumas reformas que totalmente de índole geopolítica. Né? São medidas administrativas que ele toma aqui no Brasil, que são implantadas, mas tem um cunho espacial muito grande, né? de expansão mesmo. Então ele vai construir lá desde um arco de fortalezas nas fronteiras norte e oeste, né?
Porque você tinha, de certa forma, todo um espaço, todo um território que não era utilizado ainda, mas tinha um interesse da coroa. Existia um interesse muito grande, até porque podia ter outros tipos de riquezas, né? Enfim. Então, a transformação de aldeamentos em vilas, lembrando também que, não sei se vocês já estudaram em educação ou não, as reformas pombalinas, mas é um momento em que Marquês de Pombal expulsa a Companhia de Jesus, os jesuítas, né, e coloca a educação laica, né, estudaram, né, coloca a educação como laica na mão dos estados, nas mãos do Estado, tá? Então, olha lá, mais de cunho territorial, né? Urbanização planejada em pontos estratégicos do território, confecção de mapas, realização de expedições em áreas pouco conhecidas, a adoção de uma nova divisão territorial da colônia, a mudança da capital colonial para o Rio de Janeiro, então ele faz uma mudança bastante interessante, porque você vai ver no século XVIII o que era a principal economia do país? Era a mineração, não é? Então, o fato do Rio de Janeiro estar mais próximo ali das minas, a negociação com a Espanha das fronteiras sul-americanas, ou seja, nesse momento surge, então, o Tratado de Madrid e os Tratados de Santo Ildefonso, né? Então, esses novos tratados aí rompem com o Tratado de Tordesilhas. Acabou. Né? Agora o Brasil vai ter mais ou menos aí o que o Brasil é hoje, em relação à delimitação territorial. Né? Então, por que você tem aí toda uma unidade, né, econômica nesse momento, né, com a mineração? Porque várias regiões do Brasil se articulam para produzir para a área de mineração. Né? Você tem várias articulações, inclusive, por exemplo, o tropeirismo levava, né, o gado até São Paulo, até Sorocaba, e dali você tinha o gado indo para as áreas de mineração. Então, de certa forma, o século XVIII tinha, né, um caráter... o século XVIII tinha um caráter muito importante para a economia do país, né? Sobretudo por causa do ouro. Tá? Então, aqui você tem o mapa do século XVIII, né? Então, você vai ter o diamante. Então, sempre assim, não quer dizer que essas outras atividades econômicas, elas deixaram de existir, não, elas existiam ainda, né? Mas você vinha como a principal, né? Seria a mineração do ouro nesse momento, né, do país. Tá? Mas você tinha, por exemplo, o algodão, né, no Maranhão, enfim. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo tranquilo? Estão relembrando aí a história? Né? Legal, Natália. Muito bem. Qualquer coisa pode fazer comentários, tá? Tudo mais. A vinda da cor... então, e o que acontece, né? Depois dessas reformas pombalinas e tudo mais, a gente tem o século XIX, e aí você tem a vinda da cor em 1808, né? E essa corte, ela vem, vai se fixar no Rio de Janeiro e vai aumentar a centralidade da cidade, né? Ou vai aumentar a centralidade do Rio de Janeiro, né? Que é a capital, né? Mas também a cidade de todo o Império Português, né? Se a gente for pensar, né? Portugal era uma potência imperialista, digamos assim, né? Tinha vários territórios pelo mundo. Né? E agora a centralidade estava no Brasil. Né? Então, a presença da realeza justificou a elevação do Brasil a reino em 1916. Né? Ou seja, não, o rei está aqui, não pode ser, né, uma colônia, agora é reino. Tá? Então, foi elevado a reino em 1916. Né? E em 1922, o Brasil é declarado independente, mas ele não rompe os laços monárquicos. Tá? O príncipe que assume é muito interessante, né? Porque continua a mesma coisa, né, basicamente. Tá? O laço monárquico. Isso mesmo, você tinha o Napoleão na Europa, né? E o rei vem fugido mesmo, né, porque Napoleão tinha uma relação muito próxima com a Espanha, e Portugal tinha, né? A ideia era que Portugal rompesse a relação com a Inglaterra, né? E, de certa forma, o rei ficou ali, né, digamos assim,
não vou, mas não fico, não sabe, ficou no meio ali, né, do fogo, e resolveu, então, fugir, né, a melhor forma. Né? Quando Portugal tentou, quando a França tentou já chegar em Portugal, o rei já não estava lá. Então, o rei vem para cá. Desculpa, André, é isso mesmo, tá ali em 1922, é um erro de digitação, tá? Corrijam os slides aí de vocês, tá? Para estudar, peço desculpas, né? O ano da independência foi em 1822, tá? Então, o rei vem fugido, né? Foge aqui para o Brasil, justamente por causa disso, né? Esse momento napoleônico na Europa. E aí o autor ele vai trazer uma distinção aqui, né? Sobre o conceito de território. Essa questão do território, já vou deixar claro aqui, porque ele trabalha com um conceito, né? Hoje, o conceito de território, ele está bastante variado, assim, tem outras vertentes que vai tratar. Aqui, no caso, ele está trabalhando com um território enquanto um domínio político, né? E como território nacional e tudo mais. E um outro conceito que ele vai trazer de território usado, que é desenvolvido pelo Milton Santos. Hoje a gente sabe que há outras territorialidades, né, outros territórios, até mesmo nas cidades, são territórios que têm, muitas vezes, um caráter cíclico, um caráter temporal também, como o território das gangues, como o território das flanelinhas, como o território das prostitutas, enfim. Mas não quer dizer que só exista esse conceito, é isso que eu estou querendo dizer, que é essa concepção que ele vai trabalhar. Bom, errei de novo ali a data, tá, pessoal? Desculpa. Tá? Então, o território diz respeito à área de domínio político internacionalmente reconhecido como soberania legítima de um Estado, principalmente pelos Estados vizinhos. Tá? E o território usado, uma fração desse espaço, compreende os lugares. Olha só que interessante. Então, qual que é a perspectiva do autor em relação à ideia de território usado? É uma fração desse espaço, né, desse território, que compreende os lugares economicamente integrados na lógica do sistema colonial, dotados de estruturas produtivas incorporadas pela colonização. Então, basicamente, né, se a gente for perceber naquela época, o que era território usado no Brasil era um quarto, né, era um território muito pequeno em relação ao restante do país, né, que estava cartograficamente delimitado. Né? Então, há uma ampla disponibilidade de espaços ainda não incorporados com que contava o Estado criado em 1822. Basicamente, o litoral, como o Erlon está falando ali, exatamente. Esses espaços são qualificados pelo autor, então, como fundos territoriais na perspectiva de uma geopolítica estatal. Então, ou seja, você tem o território, né, aonde está toda a relação econômica, né, os lugares integrados economicamente, né, ou seja, principalmente ali no litoral do país, eu vou chamar de território usado. E esse território ainda que estava, né, digamos assim, estava a ser conquistado, né, seria os fundos territoriais, dentro desse conceito do autor. Tá? Então, aí, muita atenção para essa diferenciação da perspectiva de território que o Antônio Carlos Robert de Moraes utiliza. Né? Isso aqui é como é que eu podia dizer? Um prato cheio para uma questão de prova. Tá? Prato cheio aqui, para diferenciar essa questão do território usado, dos fundos territoriais e, propriamente dito, do território que ele utiliza. Tá joia? Então, aqui, ó, Brasil século XIX, né? Você tem toda uma expansão, né, de diferentes atividades que começam a surgir no país, né? O próprio mate, a própria erva mate, aqui no Paraná, o cacau no sul da Bahia, o fumo, outras atividades econômicas, né, no século XIX, mas, nesse momento do século XIX, a principal atividade econômica torna-se o café. O café é, digamos assim, o carro-chefe da economia do país, durante praticamente todo o século XIX e início do século XX. Tá? Só vai ser lá, digamos assim, quando há um processo de industrialização no país. Né? Bom,
Então, ele continua falando sobre uma questão bastante interessante. Ele coloca assim, que eu acho que aqui a gente entra numa questão super importante na minha concepção. É interessante a afirmação do autor sobre a escravidão. Né? Ele coloca assim, ó, sem dúvida, a abundância de terras pesou na própria manutenção do escravismo, né, como relação básica, básica de trabalho. Então, você tem a independência do Brasil, né, e desde o início do século XIX, você já tem uma pressão, né, por outras nações no mundo para a abolição da escravatura. Mas o Brasil é relutante, né, ele só vai abolir a escravidão em 1888, no final do século XIX. Já existia a pressão da Inglaterra e tudo mais, aí que surge aquela expressão, né, de leis. Eu não sei se surge exatamente por isso, né, mas é uma expressão que era bastante interessante, que é para inglês ver, né, que se faziam as leis, mas justamente porque existia uma pressão internacional, mas na prática isso não acontecia, tá? Então é muito importante pensar que essa escravidão, né, para o autor, tem uma relação com esses fundos territoriais, né? Com essa abundância de terras, né, que até então poderia ser explorada, mas e aí, quem que vai explorar essas terras? Os índios? Né? Não. Os portugueses, não. Eles vão utilizar basicamente da escravidão para poder utilizar esses fundos territoriais. Né? É só vocês pensarem aí nas bandeiras, nos bandeirantes que levavam, né, depois de um tempo, né, levavam escravos, levavam índios, né, faziam as grandes expedições para explorar esse território, né, esse sertão, que ele dizia. E eu acho que, assim, essa questão da escravidão, ela é bastante, assim, digamos, ocultada, muitas vezes, nas discussões da história do Brasil. Né? Uma outra indicação que eu queria falar para vocês, eu acho que é um livro bastante interessante, que é o do Gessé Souza agora, não sei se vocês viram, vou anotar aqui, porque eu não tenho o livro físico, que é A Elite do Atraso. Que é assim, da escravidão à Lava Jato. Já ouviram falar desse livro, gente? É um livro aí recente, do ano passado, se eu não me engano. É um livro do Gessé Souza, ele é sociólogo, e ele vai trazer uma abordagem bem interessante a respeito dessa questão da escravidão, né? Que, de certa forma, esse ódio, muitas vezes, que, de certa forma, a classe média tem do pobre no Brasil, esse ódio tem relação com a escravidão, né? Porque ele vai criticar outros autores clássicos da história do Brasil, que interpretam a história do Brasil, o próprio Sérgio Buarque de Holanda, enfim, ele vai fazer uma crítica a esses autores mais clássicos sobre essa questão do ódio da escravidão, né, das pessoas em relação à escravidão, né, do negro. Então, assim, é bastante interessante, é um livro, acho que, bem atual aí, mas que tem uma perspectiva histórica interessante. E ele vai falar algumas questões, assim, bem interessantes a respeito da própria conjuntura do Brasil atual. Bom, fica a indicação, a gente vai falar um pouquinho mais... a gente vai falar um pouquinho mais, de repente, desse livro, vou comentando para vocês. Então, o que era a missão? A missão civilizatória da monarquia que instalava era levar as luzes a esses sertões. Esse propósito se expressou na criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, fundado em 1838, pela elite imperial, com o objetivo de formular um projeto nacional. Esse projeto criado designou-se enquanto um país a ser construído. Observe o lema aí, um país a ser construído. Qual era a meta? Incorporar os fundos territoriais ao território usado. Então, as elites provinciais utilizavam dessa ideia central de edificação do país para sua expansão territorial. Portanto, o projeto estatal nacional adotado era, em essência, territorial.
Então, a princípio, né, se utilizava dessa ideia, né? Veja que em nenhum momento há uma preocupação, né, com a escravidão, né? Não há um momento com a população, com o povo, e há sim uma preocupação maior, que é a expansão territorial. Né? Pior, a questão é que se utiliza dessa expansão territorial, né? Por isso que ele vai chamar de uma ideologia geográfica, né, de uma ideologia espacial, colocando o espaço como um sujeito. Tá? Então, vamos construir o Brasil. Então, isso acabava legitimando algumas práticas, né, práticas totalmente violentas, atos violentos que ocorriam. Ah, não, mas é em nome do Brasil, em nome do país que está sendo construído. Por isso, nós vamos arrebentar com os índios. Né? Vamos dizimar eles. Né? Posso sim, André, vamos lá. Assim, o que ele quer dizer com o território usado? Né? Talvez aqui nesse mapa a gente possa analisar um pouco. Embora aqui você tenha, né, algumas manchas, né, da onde existiam essas atividades, elas não eram, né, tão grandes assim. Acho que o melhor é esse mapa aqui. Né? Não, dá quase na mesma. Mas, enfim, você tem, praticamente, você tem o Brasil com as suas principais atividades econômicas no litoral. A estrutura colonial, o sistema colonial, estava basicamente no litoral do país. Né? E aí, onde está essa estrutura econômica, né, do sistema colonial, é que o autor vai denominar de território usado. Né? Se a gente for pensar, tudo isso aqui é o território brasileiro. Né? Tudo é o território brasileiro. Mas o que realmente é o território onde as coisas acontecem, digamos assim, é o território usado. E esses espaços a serem conquistados, ele vai chamar de fundos territoriais. Tá bom? Então, por exemplo, as áreas onde ocorriam a mineração, né, as atividades produtivas, principalmente, é o que ele vai caracterizar como território usado. Beleza, André? Além de criar um elemento de ligação entre as elites regionais, então aquilo que eu falei para vocês, olha só que interessante. E de justificar a concentração de poder do Estado imperial, o argumento de construir o país, tá, ainda fornecia um mote para a interpretação do papel a ser desempenhado pelo povo no projeto nacional. Né? Mas aí é importante pensar que o povo não era o fim, mas sim o meio. Ele vai falar lá. A população é entendida como um instrumento de edificação do país, não como finalidade das ações, mas como um meio na execução dos objetivos perseguidos pelas elites e pelo Estado. E muito se confundiam. Então, esses objetivos perseguidos pelas elites e pelo Estado se utilizavam-se da construção do país, se utilizavam-se do território brasileiro para justificar suas ações. Tá? Então, é isso que é interessante. Não é muito semelhante atualmente? O que vocês acham? Vamos fazer uma comparação agora, né? Será que não há, muitas vezes, essa elite ou o Estado utilizando de alguns certos grupos ou de uma classe, né, para poder legitimar, né, para poder manipulando essas classes, para poder colocar os seus interesses em jogo, né? Preservar os seus interesses? O que vocês acham? Vamos discutir um pouco agora, pessoal. Vamos lá. Falem para mim qual é a análise de vocês. Será que a população hoje vive um instrumento também? Talvez, claro, que naquele momento você tinha, né, um Brasil ainda a ser conquistado. Mas hoje, né, hoje a gente tem aí já um país totalmente conhecido, né?
Alguns lugares não têm a mesma infraestrutura, né, a mesma fluidez no espaço, digamos assim, do que aí no Sudeste, por exemplo. Mas, enfim, o que vocês acham? O Ernon falou que ainda hoje a população é a massa de manobra da elite política. Vocês concordam? O Franciele fala que, infelizmente, sim. O André concorda com o Ernon. Ô, Marlene, está com problema de conexão. Poxa vida. Tenta sair de novo aí, reiniciar seu modem, alguma coisa assim. Então, nesse livro, né, nesse livro do Elite do Atraso, do Gessé Souza, ele vai falar sobre um pouco desse papel da classe média, né, por exemplo, né, que vai para a rua em busca aí de lutar, entre aspas, pelos seus direitos. Ele simplesmente fala que, né, claro, há toda dentro dessa ideia de classe média, há uma grande divisão também, né, é muito difícil você falar do conceito de classe hoje, mas, enfim, o que ele quer dizer é que a elite utiliza-se, né, dessa classe média para poder manter o seu status quo. Né? Então é bastante interessante pensar, né, nesse momento do Brasil, em que as pessoas foram, um tempo atrás, à rua, né, lutar por um Brasil menos corrupto, digamos assim, contra o fim da corrupção, e no momento em que mostra que o Brasil não ficou livre da corrupção, você não há mais a presença dessa classe nas ruas, criticando, né, o governo. Então, alguma coisa está errada, né, gente? Para o Gessé Souza, tudo isso aí não é possível a gente analisar sem voltar que é a escravidão, né? Que ainda persiste no nosso país, só que é uma escravidão, digamos, moderna, uma escravidão hoje que se dá em outros modelos, né, em outros moldes. Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso. Né? Longe aqui de uma defesa de partido político. Eu acho que não é essa a ideia. Não estamos aqui defendendo nenhum partido político, mas fazendo uma análise, né, de como essas pessoas se relacionam, né, com a própria questão do Brasil, a própria questão da política brasileira, e que é uma relação, na verdade, que é histórica. Mas vamos lá, o que mais, pessoal? Então, acho que essa é a ideia do fórum, tá, pessoal? É pensar um pouco os textos e trazer um pouco da análise conjuntural, tá? Eu acho que é importante a gente fazer essa ponte, né? Essa análise. André, há uma grande confusão aí, né? Uma grande parte das pessoas em confundir, né? Alguns conceitos históricos, né? Que é o próprio comunismo, o próprio socialismo, com o partido político. Né? Então, isso acaba dificultando também, né? Nesse texto da Elite do Atraso, ele começa com uma frase, assim, citando outro autor, não lembro agora quem, mas ele fala assim, deixa eu ver se eu acho para ler para vocês, mas acho que é assim, se eu dou de um padre, né, uma frase de um padre, se eu dou aos pobres, me chamam de santo.
Mas se eu questiono por que eles são pobres, me chamam de comunista. Então, é bem engraçado essa frase. Ela é, assim, interessante para se pensar, né? Então, há uma digamos assim, uma cegueira, né? Não sei como a gente pode definir isso, de poder analisar realmente, né? De você poder fazer uma análise crítica. A gente sabe como esses partidos políticos hoje, que, por exemplo, o próprio governo do PT teve grandes falhas, né? Teve grandes falhas, né? A partir de uma análise, né? E claro que a esquerda falhou bastante em relação à mobilização, a de compreender essa melhoria, porque você tem uma melhoria, sem dúvida, isso é inegável, né? O governo do Lula, o governo do PT no Brasil teve uma melhoria social, né? Mas você tem estudos aí que analisam que se o pobre melhorou de vida, se o pobre alcançou a universidade, enfim, os super ricos ficaram mais ricos ainda, entendeu? Então não há todo mundo, na verdade a classe média acaba perdendo um pouco, né? Por isso que eles se revoltam, mas os caras de cima não perdem, mas as pessoas de uma classe mais baixa, né, uma situação mais precária de vida, melhoram. Então é inegável esse braço social, né, que se estende nos governos do PT, né? Mas é claro que, se a gente for pensar, você tem um governo que não rompe, por exemplo, com a questão do agronegócio, por exemplo. Não toca na questão da reforma agrária. Então, também ele é bastante criticado pela esquerda, né? Se vocês... um outro sociólogo que faz uma crítica muito grande aos governos do PT é o Francisco de Oliveira. O Francisco de Oliveira tem uma crítica ao lulismo muito grande, né? E até o Gessé Souza fala que uma das falhas do próprio PT foi não, digamos assim, não fazer essa política de mostrar para as pessoas, né, que um pouco da melhora das condições de vida dela estão atribuídas a uma política social que ele implantou, né? As pessoas muitas vezes não conseguiam fazer essa conexão e atribuem muito ao quê? À meritocracia, né? Não, eu melhorei de vida porque eu consegui. Não que não seja isso, né? Mas eu melhorei de vida porque a religião faz muito disso, né? Porque foi Deus. E aparecia, por último, essas questões sobre a própria política, as próprias políticas sociais. Então, claro, aí, por exemplo, é uma falha apontada pelo próprio Gessé Souza em relação à esquerda, ao governo do PT. Tudo bem, André, eu também acho que a gente está vivendo aí uma convulsão social, não tenha dúvida. A Tânia fala que as pessoas sofrem por questões de sobrevivência, muitos não têm coragem de gritar, né? Essa mobilização, ela é, no Brasil, feita por uma classe média, né? Quando essa classe média ela tem um alinhamento maior com as elites, né? E aí o que ele vai falar é uma coisa interessante também, gente. O Gessé Souza ele fala o seguinte, ele fala que e quem faz isso principalmente é a mídia. A mídia atribui, né, ao Estado, né, tudo que tem de ruim, né, a corrupção, os problemas. Mas ela esconde quem realmente está por trás desse Estado, que é o mercado, que é o capital, que é o mais corrupto ainda. Porque a impressão, para a grande parte das pessoas, é que a corrupção está só no Estado. Né? E acaba tendo essa cegueira, né, de que o Estado tem ali uma grande confluência, né, ou se não é mesmo a própria elite, né, que está governando. Então, são questões, assim, bastante importantes para a gente refletir, tá, pessoal? E que são questões aí que a gente consegue achar semelhanças da nossa própria formação territorial, da própria formação do país, tá? Então, vejam lá, ó, o que vai, por exemplo, a gente estava falando lá
desse momento, né, então é criado o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, né, que foram se constituindo duas tradições quanto à avaliação acerca do futuro do Brasil, né? Então, como a gente poderia pensar nesse Brasil a ser construído, né? Então, você tinha uma tradição otimista que focava a natureza como garantia do progresso vindouro, os recursos naturais do país, legitimava a potência geopolítica que o Brasil poderia ser, ou seja, olha, a gente tem um território enorme a ser conquistado ainda, então, sem dúvida, nós vamos ser uma grande potência política. Nós precisamos desses recursos. E tinha também uma vertente, né, digamos assim, pessimista. Identificava nos habitantes um forte obstáculo ao desenvolvimento, né? Era necessário agir para melhorar o povo, o que se traduzia basicamente em incentivar o seu branqueamento, que foi a própria política de branqueamento do país, né, que há nesse momento, né, que ocorre, né, um branqueamento da população. Se for ver, os estados do sul, mas São Paulo é que tem a maioria branca, né, que é onde foi feito todo esse incentivo da imigração para o país e tudo mais. Então, veja só, até interessante o papel do índio, ó. Ora mostrava aliado ao colonizador, ora como obstáculo, né? Pensar que o índio expressava toda essa questão da brasilidade, tá? Que era um símbolo, né, nacional e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele era um obstáculo para a própria para a própria evolução do país, digamos assim, um termo bem grosseiro, tá? Na visão deles. Então, não é, digamos assim, à toa, vamos dizer assim, né, que se traz, que é incentivada essa imigração. E não é qualquer imigração, né, pessoal? É uma imigração europeia, branca, tá? A raça ariana. Então, ou seja, até o próprio Antônio Carlos Robert de Moraes, no vídeo lá, ele até comenta, né, que tinha um incentivo para trazer chineses para o Brasil. Não, vamos trazer europeus brancos, tá? Para melhorar. Sim, mas aí no caso os japoneses vão ser um pouco mais depois, né? A ideia, então, é muito importante pensar na ideia de sertão, né? Que ele coloca ali, né? A gente tem uma ideia de sertão, quando fala em sertão, a gente pensa em sertão nordestino, né? Uma região seca, né? De clima seco, de solo pedregoso, no nordeste do Brasil, né? Mas, naquela época, a expressão sertão, ela tinha uma outra conotação, né? Então, olha ali que ele coloca, ao atribuir a condição de sertão a uma dada localidade, já se assinalava o desejo de apropriá-la e inseri-la aos circuitos de produção de mercadorias, rompendo com o seu isolamento e destruindo os seus modos de vida tradicionais. Na verdade, o sertão era aquilo que não era civilizado na concepção deles, tá? Que não fazia parte, né, que não integrava, né, digamos assim, esse território usado, né? Então, os atos violentos de conquista, como eu já falei para vocês, eram justificados como parte da missão civilizadora de construir o país, né? Nós estamos aí, vamos integrar esse sertão aí, né? Vamos inseri-la na produção de mercadorias, né? E por isso, então, esses atos violentos. Então, a partir do final do século XIX, o outro tema foi sendo incorporado na argumentação acerca da construção nacional, a ideia do moderno e de modernização. Então, veja, você tem aí, enquanto ideologia geográfica, essa questão da construção do país, né? E agora, essa ideia de construção do país, ela vai sendo, né, incorporada, substituindo essa ideia de construção do país para a ideia do moderno, da modernização, tá? Então, é um novo momento, uma nova ideia de ideologia geográfica, tá? O avanço da urbanização e da vida urbana, atividade industrial, dos fluxos de pessoas e informações, do conhecimento técnico, explicam essa renovação na reflexão sobre o Brasil. Tá? Então, agora a meta das elites era o quê? Construir um país moderno. Né?
A abolição da escravatura e a proclamação da República correspondem em parte a esse intuito modernizante, né? Contudo, novamente, o foco dessa ação direcionou para o território. Então, há uma abolição da escravatura, né? Que foi uma das maiores sacanagens com os negros no Brasil, que é abolir a escravidão, mas esses negros ficam à margem, né? Eles perdem, eles não têm mais, eles não têm terra, né? Eles não têm trabalho praticamente, alguns ainda continuam escravos, porque é um processo lento, é um marco, mas é um processo lento, e aí você tem a sua mão de obra, né, o seu trabalho sendo substituído pelos imigrantes, né, basicamente, em algumas regiões. Então, de certa forma, a abolição da escravatura, ela é um marco histórico e tudo mais, mas a história a gente sabe que não é bem assim, tá? Mas, o que eu quero dizer aqui, né, com essa meta de construir um país moderno, é novamente a ideia de você esconder os reais, né, os reais interesses dessa elite, né, e colocá-la, né, no território, né, com seus objetivos. Então, construir um país era modernizar o seu espaço. Implantação das ferrovias, iluminação elétrica, água encanada, estruturas metálicas, máquinas e motores. Tratava-se de criar um espaço da modernidade, onde os traços arcaicos da sociedade local não aparecessem, né, o que redundava na interdição de acesso à maior parcela da população nacional. Né? Ou seja, não se tratava de modernizar o povo. Então, onde que está o foco? O foco é o país. Então, modernizar o país. Aí vem o caso das ferrovias e tudo mais. Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso também. Porque não é um incentivo à educação, a melhorar, a modernizar o povo, como ele diz ali. É uma modernização do espaço, através da ferrovia, através da iluminação elétrica, mas isso não vai beneficiar todos. Vai beneficiar uma parte. Uma pequena parte da população. Será que isso não é muito atual, gente? Será que a gente pode pensar na atualidade? Esse espaço transformado em sujeito para justificar determinadas ações que privilegiam uma certa elite, um certo grupo, que se utilizam da cidade? Tá? Eu acho que é interessante a gente pensar nisso. Tá? Quando você coloca, por exemplo, e isso também, né, até por uma questão simbólica e até pela questão, vamos pensar até Curitiba, né, a cidade de Sorriso, Curitiba, a cidade modelo, tá? A cidade que é um exemplo ambiental para o país e para o mundo. Não é isso que vocês ouvem? Não é essa ideia que vocês têm? Né? Que não que vocês têm, mas que veicula muitas vezes na mídia? Tá? Eu estou viajando. Mas, se vocês forem pegar alguns dados ambientais aqui, por exemplo, quantos rios, por exemplo, de Curitiba estão contaminados? Né? O que vocês acham? Quantos vocês acham que estão contaminados em Curitiba? Quantos rios? Né? Todos os rios. Né? Todos os rios. Todos eles estão contaminados. Então, será que essa propaganda, essa ideia, né, de transformar Curitiba na cidade modelo, às vezes reforçar suas políticas públicas, né, com base nisso, será que atinge realmente a todos ou beneficia uma parte dessa população? Capital ecológica, né? Fizemos em nossa gestão, tá, para o bem de Ponta Grossa, tantos quilômetros de asfalto. Tá? Aí você vai ver onde estão os asfaltos, está lá no Jardim América, nos bairros mais abastados. Então, veja, você utilizar do espaço, utilizar esse território, né,
em nome, né, colocando, digamos assim, como se todas as pessoas fossem usufruir disso. Escondendo, por isso que é uma ideologia, esconde o espaço, essa ideia esconde realmente os verdadeiros interesses que um determinado grupo tem, né, quando analisa o espaço, quando produz o espaço. Né? Então, vamos pensar na própria produção do espaço. Né? O espaço não é um sujeito, o espaço é produzido pela própria sociedade, por grupos dessa sociedade, né? Pelos capitalistas, pelo Estado. Então, não dá para... Então, quando você consegue perceber essa ideia, e você consegue ver nas propagandas políticas, isso é o que mais acontece, gente. Então, analisar isso. Pode até ver aí um outro exemplo, tá? Tempo atrás tinha uma propaganda do Beto Richa falando sobre as estradas, né? A duplicação das estradas. Mas aonde é essa duplicação das estradas? Onde é essa melhoria das estradas? É no interior do Paraná? No meio ali do Paraná, que é mais, né, mais pobre, mais precário? Ou é aqui na região metropolitana de Curitiba? Então, ou seja, você utiliza-se a ideia da região metropolitana aqui de Curitiba, de alguns pontos do estado, para representar o estado todo. Tá? Então, muita atenção, tá, em relação a isso. Então, é como alguns falaram aí, o povo em segundo plano, né? Então, era a ideia, nesse momento, da construção de um país moderno. Então, esse discurso caminhou até metade do século XX, isso é, um discurso sempre comprometido com a construção do país. Tá? Durante a década de 30, na ditadura varguista, é criado o IBGE para cumprir o papel de discurso modernizador realizado anteriormente pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então, o IBGE realiza o primeiro censo demográfico e propõe uma divisão regional do Brasil. O uso da ideia da região, não identificado como um conceito político, né, e sim mais como uma questão de aspectos naturais, né, do território, permitiu que um governo fortemente centralizado em sua prática administrativa atuasse seletivamente em partes específicas do espaço nacional por meio de políticas regionais. Então, agora o IBGE vai ter um papel muito interessante nisso tudo, né, quando ele regionaliza o país. Então, modernizar a economia brasileira, povoando e equipando o território, era uma meta explícita da ditadura varguista, né, que também fez intensa utilização simbólica da representação do espaço para a legitimação de suas ações. Né. E aí você tem até a própria criação do IPHAN, né, que foi um marco bastante importante para a busca da identidade nacional. E talvez aí comece a ter uma certa preocupação com essa questão da identidade nacional, que até então não era muito, né? Era mais uma preocupação de identidade territorial, digamos assim, de legitimação do território, de construir o país, mas não de identidade nacional. Né? E aí você tem até disputas, né? As elites paulistas, pernambucanas e mineiras competiram entre si para se alojar o berço da brasilidade. Né? Então, isso só mostra, né, essa disputa só mostra como, no início, não houve um sentimento nacional, né, algo que agrupasse uma identidade do Brasil. Né? Isso vai acontecer, isso mostra essa disputa que há, né, disputando o berço da brasilidade. Então, isso é um elemento fundador da nacionalidade. Né? Então, tem essa disputa das elites. Né? Então, uma falava assim, Pernambuco, as elites pernambucanas iam falar, olha, nós expulsamos os holandeses. Né? Então, isso é muito importante no Brasil. Né? Não os mineiros, não, mas aqui nós fizemos a Inconfidência Mineira. Não, e os paulistas, não, mas os bandeirantes, né? Que conquistaram esse território ainda, né? Esses fundos territoriais aí. Então, há uma grande disputa para saber onde está o berço da brasilidade. Há uma disputa por uma identidade nacional. Né? Então, o Estado Novo inaugurou o período posteriormente denominado nacional desenvolvimentista.
né? Então, você veja, outro termo, né? Uma outra ideologia geográfica que vai começar a aparecer, né? Que é a ideia de desenvolvimento. Então, no segundo governo de Vargas, e com maior nitidez no governo de Juscelino Kubitschek, reafirma a ideia da modernização do território e da construção nacional, né? Porém, mais atento ao componente popular no equacionamento desse processo. Então, começa aí a dar uma atenção maior à questão da população. Tá? Então, o governo do JK inovou ao inverter o sinal de duas posições-chave da atuação varguista. Né? Então, primeiro, a diversidade regional, tá? E a oposição litoral interior. Tá? Nesse governo, a variedade das regiões passou a ser avaliada como um problema para a formação de um mercado interno. Né? Então, as diferenças regionais eram vistas como um sintoma de subdesenvolvimento e que a modernização seria a solução a promover a igualdade social. Então, ou seja, você até tinha essas regiões, mas elas apresentavam muitas diferenças, né? Ou seja, o centro, basicamente, seria o litoral, era o único lugar positivo, né, digamos assim, articulado com os fluxos regionais, com fluxos internacionais, e essas outras regiões menos desenvolvidas, elas seriam um entrave para o próprio desenvolvimento do país. Bom, se ela é um entrave para o desenvolvimento do país, vamos fazer uma integração, né, uma integração nacional. Né? Então, muitas obras vão surgir. Isso mesmo, Fábio. Na verdade, o interior do país, nesse momento, ele vai começar, digamos assim, a ter um papel mais relevante. Né? Mas até então, era aquela ideia que o autor coloca, de fundos territoriais. Né? Aos poucos esses territórios iam se incorporando, mas sempre se mantinha certa centralidade, né? que estava ali no litoral, sobretudo São Paulo, Rio de Janeiro. E aí é bem interessante a gente pensar que o que acontece? Você tem a substituição, por exemplo, né, a ênfase do JK nas rodovias em relação às ferrovias. Claro que tem também toda uma pressão das indústrias automobilísticas e tudo mais, mas há uma grande criação de rodovias, por exemplo, no país. Justamente legitimando esse lema nacional desenvolvimentista, ou seja, essa integração do interior do país, né, com o que era o Brasil positivo, que era o litoral. Tá joia? E aí, claro, as ferrovias acabam sendo esquecidas, né? Bastante estranho, né? Isso, né? Porque hoje a gente sente, né? Esse problema que essa ênfase dada ao transporte rodoviário e o esquecimento ao transporte ferroviário. Então, veja só que interessante, né? O apelo geográfico do projeto desenvolvimentista fica bem manifesto nas ações elencadas no plano de metas do JK, né? 50 anos e 5. Que previa uma forte interferência na materialidade do espaço nacional, né, com a instalação de grandes próteses territoriais e amplos sistemas de engenharia. Transferência da nova capital, acho que um dos símbolos maiores, inclusive está tendo acho que na History Channel está tendo um documentário agora sobre a construção de Brasília, não sei se vocês viram. Na visão do arquiteto, na visão do engenheiro, não me lembro alguma coisa assim, né? Na visão do operário, enfim. Mas o que mostra que essa construção de Brasília foi, né, rapidamente, é um dos maiores símbolos dessa ideia, desse projeto desenvolvimentista nesse momento. Então, a transferência da nova capital, a construção de grandes usinas hidroelétricas, um ambicioso plano rodoviário, né? Então, há uma interferência muito grande nessa materialidade do espaço. Já daí você tem em seguida um golpe militar, né, em 64, que representou um ponto de inflexão na tendência, né, observada de incorporar o tema da nação e da cidadania na formulação de projetos nacionais. Né? Então, se naquele momento, no final, né, no último governo do Getúlio Vargas, no JK, enfim, você tinha um apelo mais
um equilíbrio em relação à população. Agora, no golpe militar, há uma retração, né? Um ponto de inflexão, uma mudança de rumo, né? E o que acontece? Há uma volta, né, da visão territorialista, né? Então, não só a visão territorialista foi retomada no período, uma máxima de tutela do povo em nome da integridade do espaço. Foi fortemente resgatada pela doutrina de segurança nacional implantada pelos militares, a qual identificava setores da população como possível inimigo interno, né? Ou seja, os comunistas, que colocavam, né, ou aqueles que poderiam, né, subversivos, né, que colocavam em risco a soberania do país, né? Então, se utilizava, né, dessa ideia da soberania do país, né? Novamente, essa ideia do espaço, né, do território nacional, sendo utilizado como forte propaganda, e no momento em que os direitos basicamente políticos, né, são inexistentes, né? Você tem um pouco nas relações de direitos sociais, mas os direitos civis também são praticamente bastante, digamos assim, colocados em xeque, né, nesse momento, justamente por causa desses direitos políticos que são caçados. Então, por isso que eu recomendo vocês lerem o livro do José Muniz de Carvalho, né, sobre a cidadania, que vai mostrar justamente esse processo, muitas vezes, de ampliação de determinados direitos e depois de redução de determinados direitos. Há um ganho, muitas vezes, de direitos políticos, um ganho de direitos sociais, mas, ao mesmo tempo, uma redução dos direitos políticos, como foi, por exemplo, na ditadura Vargas, como foi no golpe militar, onde há uma ampliação dos direitos sociais, mas uma redução dos direitos políticos, tá? E assim por diante. Então, a gente fechar aqui um pouco, depois eu queria ler um trecho também, que eu passei para vocês. O som está com microfone. Tem alguém com o microfone aberto, gente, por favor? Não, acho que não. Tem ninguém. Você tem ali uma utilização agora, né, no processo da ditadura, bem evidente, né, isso. Colocando, assim, os interesses do país, né, acima de tudo, né, mas esse interesse do país não é, de certa forma, o interesse da nação. Né? Então, o interesse, digamos assim, em um determinado grupo, né, que está. É que muitos políticos hoje colocam aí, né? Não, primeiro de tudo, o Brasil, o país, né, acima de tudo, e não sei o quê, blá, blá, blá. Mas, na verdade, a gente sabe que não é bem assim. Né? Tem outros interesses por trás disso. Assim. Então, é isso mesmo. Então, as ideologias geográficas alimentam tanto as concepções que regem as políticas territoriais do Estado, quanto a autoconsciência que os diferentes grupos sociais constroem a respeito de seu espaço. E da relação com ele, né? Cabe clarear os atributos das ideologias geográficas, pode-se dizer que eles recobriram, grosso modo, o conteúdo de 3 modalidades de discurso. Né? Então, o discurso que vincula uma visão de espaço, do território, do lugar. Né? Aqui temos como um caráter de uma dada área ou de uma aptidão de certas porções do planeta, ou ainda o destino de determinados lugares, aparece como bem ilustrativos. O discurso que tenta colocar as questões sociais como qualidades do espaço, né? Por exemplo, o próprio determinismo geográfico, e o discurso diretamente normativo a respeito do espaço, em variadas escalas. Os planos, os projetos que visam ordená-lo, destruí-lo, reconstruí-lo, também servem como exemplo. Então, eu acho que é bastante pertinente pensar essa questão das ideologias geográficas, né? E principalmente hoje, né? Eu tenho um outro livro também que é interessante, que é um livro de alguma série de textos do Francisco de Oliveira. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Brasil, uma biografia não autorizada. Tem uma série de textos bem interessantes assim para pensar. Em um desses textos, o título dele é assim: O Adeus do Futuro ao País do Futuro. Uma biografia breve do Brasil.
Né? E ele termina uma parte do texto falando o seguinte, eu vou ler para vocês aqui para a gente poder pensar isso aí, né? Para a gente fechar o L. Só que eu marquei aqui, só deixa eu achar. Então, ele está falando aqui de um processo de truncamento, né? Ele é bastante interessante o que ele fala a respeito dessa modernização no Brasil, que, na verdade, não é uma modernização total, né? É muito o que a gente discutiu hoje. É uma modernização que convive com o arcaico, né? É uma modernização, muitas vezes, é uma modernização que caminha junto com o arcaico, e essas relações, muitas vezes, que são relações arcaicas, por exemplo, elas acabam se adaptando à modernização. Né? Então ele fala assim, ó, desde logo, eis os elementos do truncamento brasileiro. Né? Mesmo que não se adotasse ponto de vista de desenvolvimento histórico linear, truncamento que alimentou a autoironia dos brasileiros, cáusticas, mas baseadas em fatos. Tá? Ou seja, uma independência urdida pelos liberais, que se fez mantendo a família real no poder, e se transformou imediatamente em uma regressão quase tiranicida. Um segundo imperador que passou a história como sábio e não deixou palavra escrita, salvo cartas de amor, um tanto pífias. Uma abolição pacífica que rói as entranhas da monarquia, né? Uma república feita por militares conservadores, mais autocratas que o próprio imperador, e um registro não sarcástico, desenvolvimento conservador a partir de rupturas históricas libertadoras. Então, olha que interessante, né? Você tem o que seria algo libertador, né? Uma independência, uma república, ela tem um cunho totalmente conservador. Uma manutenção, né, desse poder. Né? Então, é muito que o Gessé de Souza vai chamar também de elite do atraso, né? De uma elite aí hoje que acaba vendendo, né, o nosso país, de certa forma. Prefere, muitas vezes, passar através da mídia esse descrédito ao governo, né, ao Estado brasileiro, como corrupto e tudo mais, para que se chegue a uma conclusão de que é muito melhor privatizar e colocar nas mãos de estrangeiros, né, as nossas riquezas, do que nós próprios gerir. Isso é tamanha incompetência nossa, né? Então, não poder propriamente gerir nossos recursos. Né? Então, é uma elite, né, para o Gessé de Souza, que entrega o Brasil, né, para esses poderes aí internacionais e tudo mais que vem e exploram o nosso país. Eu acho que é isso, galera. Perguntas, dúvidas? A gente tem mais 5 minutos. Não, pessoal, assim, não... Eu passei para vocês aqui, eu quero que vocês não saiam da web, porque eu vou pegar aqui o nome de vocês, mas, novamente, gente, um problema enorme em relação às atividades, eu não consegui mandar a atividade para vocês, porque da última vez eu mandei, só que daí foi colocado errado, né, a atividade, vocês não conseguiram a nota, mas vai ficar o mesmo critério passado, tá, gente? Como eu fiz a primeira vez, o critério é a participação aqui, né? Não necessariamente eu escrever, né, mas você está presente na web aqui, né? Eu estou considerando, estou acreditando que você assistiu a web e tudo mais, tá? Então, quem está com a presença, né, nesse momento aqui, que eu já tirei um print dela, o Vanderlei está acompanhando a web aí, Vanderlei, então vai ser o mesmo processo, tá, da vez passada. Então, quem está presente, atribui a nota. Eu tenho que ver só o campo para vocês, eu quero saber, vocês já está marcado lá que vocês receberam essa nota e tudo mais? Porque acho que nem todos conseguiram
que assistiram web talvez não tenham. Se vocês assistiram web e não ganharam nota, vocês entrem em contato comigo ou com os tutores, tá bom? Uma outra coisa, pessoal, quem não assistiu web, então, né, vai ter que fazer a atividade optativa daí, né, a substitutiva, né? Se você não, se o teu nome não está aqui na lista de chamada, que eu tirei print, aí você vai ter que fazer a atividade substitutiva, tá bom? A gente tá, eu vou pensar em relação a isso, porque para poder, para as próximas web, tá bom? Mas eu acho que é isso. Mais uma dúvida, pessoal? Acho que quem chegou agora, o pessoal de Paranaguá aí já pode falar sobre o grupo. Pelo menos aí a gente pode estender um pouquinho para o pessoal de Paranaguá, que chegou, que não me respondeu. E a Jéssica, né? A Jéssica também não me falou qual que é o lugar de memória que elas vão fazer de Palmeira. Eu preciso urgente de qual que é o tema do trabalho de pesquisa de vocês, tá bom? Acho que já, né? Acho que já, fechou. Se eu não me engano, eu deixei 10 dias desse prazo da substitutiva. Bom, mas eu tenho aqui o... Sim, a web é disponibilizada, é para ser disponibilizada, sim. O Museu Histórico, o Museu de Palmeira, aí, aquele museu que tem na entrada da cidade, Jéssica? Isso? Espera aí que está com 24 pessoas agora aqui, deixa eu ver quem que chegou. Tá, tudo bem, Rosiné. Então, manda para mim, por favor, ali pela mensagem do Lava, o quanto antes o lugar de memória que vão fazer, o tema que vocês vão fazer, tá bom? Tá, legal, eu acho interessante, né? Jéssica, acho que é bem legal fazer ali aquele prédio histórico, tá? Então, só me manda, então, assim, formalmente, Jéssica, tá? Ali por mensagem mesmo, qual vai ser o lugar, tá? Bem certinho, tá bom? Só para eu ter certeza depois que é isso mesmo, então. E aí vocês gravam, você não precisa ser uma apresentação muito extensa, tá? Cuide com o tamanho do vídeo também para vocês mandarem, tá? Pessoal de Baiti, então, até sábado, né, no encontro. Qualquer dúvida do seminário essa semana, vocês mandem mensagem. Às vezes não dá tempo de responder assim um dia, mas eu vou respondendo aos poucos, tá? Como fiz com a Natália lá. A Natália mandou várias perguntas, até a última eu não consegui responder. Mas vai mandando aí as perguntas aí, qualquer dúvida em relação ao seminário que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Um abraço a todos, uma boa semana. Até sábado aí pro pessoal de Baiti e até os outros encontros aí pro pessoal dos outros povos, tá? É isso aí.